estúdio recebemos o Leonardo Moreira Gomes, psiquiatra, fez residência em psiquiatria aqui na Universidade Federal de Berlândia. Obrigada, Leonardo, pela presença. E a Débora Bossa, psicóloga, graduada e pós-graduada também pela UFO. Muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Leonardo, eu começo com você. Como é que a medicina explica essa relação que a gente viu na reportagem? É algo que começa no nosso psicológico, vai para o corpo, que partes do corpo costumam ser mais afetadas? Como é que é essa relação? É porque dentro do cérebro não há essa divisão, né? Então, assim, o nosso cérebro tem regiões que controlam o humor e ela vai lidar diretamente com o estresse. Então, quadros que vão gerar ansiedade, depressão, que são quadros psíquicos, mas também pode levar a quadros orgânicos por ter uma conexão direta, né? Então, essa área que controla o humor, ela é conectada a regiões do cérebro que vão controlar o sistema nervoso autônomo, que é a parte do cérebro, do sistema nervoso que vai controlar a frequência cardíaca, a pressão arterial, o funcionamento do trato gastrointestinal e o sistema neuroendócrino. Então, isso tudo pode levar a alterações no corpo também. Então, no nosso sistema está bastante ligado nossos sentimentos, os pensamentos com Sim. o funcionamento do resto. Na verdade, não tem uma divisão, né? A gente Certo. divide didaticamente, mas não tem essa divisão. Entendi. E, Débora, o que acontece, o que a gente pode destacar de motivos principais, ou o que você vem observando para gerar esse tipo de questão, de passar para o psicológico, do psicológico, a gente não sabe lidar e acaba tendo um problema físico? O que acontece? As manifestações psicossomáticas, elas têm uma relação muito próxima entre o psiquismo, o modo como o nosso psiquismo funciona, nossa mente funciona, e o corpo. Né? Quase sempre a gente tem experiências traumáticas, experiências de vida ao longo da vida que não foram devidamente significadas ou colocadas em palavras, afetos não nomeados, e que isso são demonstrados no corpo, né, como se o corpo fosse um veículo dessa palavra que ficou aprisionada. Não é uma palavra, não é um afeto, às vezes é a produção psíquica, é a singularidade dessa pessoa que vem sendo construída desde o nascimento até a vida adulta. Então, o modo como ela se relaciona com o outro, com a família, com a sociedade, com a cultura, como ela se relaciona com ela mesma, com a autoimagem, né, com a construção do conhecimento de si. Então, tudo isso são, às vezes a pessoa encontra esses empecilhos de colocar isso em demonstração, em afeto, em construção, e o corpo vem como um instrumento dessa palavra que ficou amordaçada, assim, que ficou presa no psíquico. Certo. Esse entendimento dessa relação próxima entre o psíquico e o físico e de que alguns sintomas, alguns sinais podem ser causados pelo psicológico, ele é recente na medicina? A medicina sempre considerou essa ligação? Sim, a medicina sempre considerou essa ligação. Eu acho que o que tem havido de mudança é que cada vez mais, com as técnicas de pesquisas mudando e evoluindo, acho que consegue se dar mais explicações, né? Então, hoje em dia você faz exames de neuroimagem funcional e você consegue ver o cérebro funcionando. Então, vai ficando mais elucidado como são os mecanismos que geram esse tipo de transtorno. Leonardo, a gente viu a questão de fazer exames, procurar médicos, nenhum sinal físico no corpo. Esse é um sinal para alguém que está com dores ou que outros sintomas podem, se não for encontrado uma causa física mesmo, podem sugerir esse tipo de problema? Na verdade, assim, quase sempre encontra-se algum tipo de sinal físico, Também. Né? Então, a dor é um sinal físico. Você faz um exame de uma paciente com fibromialgia, ela vai ter dor. Dor é um sinal físico. Pode ser que não vai haver alguma mudança no exame, mas isso não significa que não há um sinal. Então, eu acho que talvez tenha que mudar isso. O paciente está sentindo, você não pode desmerecer o que ele diz, né? E essa confusão é bastante frequente. Não é coisa da cabeça da pessoa, é real mesmo. Sim, o paciente está com uma gastrite, que é um quadro psicossomático, ele está com dor no estômago, você vai fazer exame, você vai perceber a gastrite. Pode ser que não tenha uma causa, às vezes não tem uma bactéria gerando aquilo, que é uma causa comum, mas tem o estresse, levou àquela alteração. A gente viu a entrevistada falando que ela era tida até como talvez uma pessoa que estava fazendo corpo mole e tal. É difícil, às vezes, a gente entender, as pessoas entenderem que isso, de fato, é um problema? Sim, porque a gente tem uma cultura que desvaloriza esses processos psicológicos, considerando que o que é psicológico é mentiroso, é falseado, não é verdadeiro, a pessoa está fazendo tudo isso para chamar atenção. Né? Mas, assim, é preciso
prestar atenção para que ela está chamando essa atenção, não? Qual que é o objetivo, que dor é essa, ou que representação é essa que ela traz através dessa dor. Né? Porque a dor, ela vai demonstrar coisas que às vezes essa pessoa não consegue dizer, assim. Nós temos, por exemplo, não só a gastrite, anorexia, bulimia, questões de pele, né? Psoríase, né, alopécia, que é a queda de cabelo. Então, são todas manifestações somáticas que têm a ver com uma construção emocional anterior. O nosso modelo de saúde hoje, ele é biopsicossocial, ou seja, eu preciso olhar para o adoecimento não só como uma causa orgânica, como um corpo, eu preciso olhar para a pessoa em adoecimento no seu contexto social, no seu contexto cultural, né, como ela lida no social ou no familiar com essa doença, com essa forma de adoecimento, como ela está entendendo as suas relações no contexto biológico, no contexto social, no contexto psicológico, tudo isso, todas essas dimensões que fazem parte da pessoa, né, precisam ser avaliadas no processo de adoecimento. Certo. Leonardo, antes do jornal começar, pessoal, a gente conversava aqui, o Leonardo comentou que esse tipo de problema, doenças psicossomáticas, vem aumentando, não é isso? Uhum. Por quê? No mundo todo, aqui no Brasil, o que a gente vem percebendo? É porque são doenças que estão relacionadas ao estresse. Então, as doenças psiquiátricas como um todo, e inclusive as doenças psicossomáticas, têm aumentado por conta disso. Nós estamos vivendo uma rotina mais estressante, mais corrida, né? A gente está sempre conectado, sempre ciente de todos os problemas que estão acontecendo no mundo. Então, o nível de estresse tem aumentado e provavelmente por isso as doenças psiquiátricas, inclusive as psicossomáticas, também. O que o estresse faz no cérebro? Então, a gente vem preparado para lidar com o estresse desde o nosso desenvolvimento. Na pré-história, milênios atrás, o nosso cérebro foi desenvolvido e era importante poder lidar com o estresse para poder fugir de um predador. E a gente então fez isso e isso fez a gente ser escolhido, né, para perpetuar a espécie. Uhum. Isso era bom lá, mas o ideal é que isso funcionasse episodicamente. Então, aconteceu o estresse, desliga o sinal e aí vamos viver normal. Agora, a gente está estressado o tempo inteiro, então é como se tivesse um alerta ligado o tempo inteiro. E aí, estresse nesse nível, estresse crônico, vai gerar sintoma. Né? Então, a gente tem algumas substâncias que são liberadas durante o estresse. Então, se eu fico com essas substâncias em níveis altos por muito tempo, eu vou ter doenças psicossomáticas e frequentes. A gente precisa cuidar, né? Uhum. Débora, essa questão da relação no trabalho, né, com os colegas, com a chefia, isso, se não for olhado de perto, com um certo cuidado e respeito, pode prejudicar a saúde mental das pessoas? Com certeza. O que a gente tem hoje é um mercado cada vez mais competitivo. O trabalhador, ele precisa produzir muito a troco de pouco, né, assim, recebendo pouco. As pressões são constantes e isso pode afetar, sim, a saúde mental desse trabalhador. Infelizmente, a gente tem né, como eu comentei, a gente tem uma cultura que desvaloriza os processos ou adoecimento psicológico. Então, às vezes, o trabalhador ele vai sentir vergonha ou constrangimento como se fosse um sinal de fraqueza, pegar um atestado para tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Ele não vai conseguir compartilhar isso com os colegas de trabalho ou com a chefia, né? Por conta dessa questão, com medo do convívio na relação de trabalho. Então, muitos trabalhadores acabam adiando o tratamento ou adiando, né, sua possibilidade de recuperação, de cuidado e agravando mais o quadro. Isso é perigoso. Sim, porque pode desenvolver quadros mais graves, assim, depressões graves, transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico que pode aparecer em função do ambiente de trabalho, dessa pressão vivenciada lá dentro. Né? O tratamento ele precisa ser conciliado, né, entre o tratamento psicológico e o psiquiátrico. Né? Não é só a medicação que vai fazer a melhoria desse paciente, porque a medicação ela é importante, mas para tratar o sintoma físico, esse sintoma que aparece, ela não muda a forma como o paciente lida com o seu problema. Então, por isso que a terapia ela precisa estar associada à medicação, para o paciente poder ter essa reabilitação, esse novo modo de pensar as suas relações e a sua relação no trabalho. Fica a dica aí para você pensar a sua relação de trabalho, seu ambiente, né?
Bom, Leonardo, a gente viu o Itamar, nosso entrevistado, comentar de uma situação muito delicada, que é o luto, né? Isso me lembra até a questão de Brumadinho, muita gente perdendo amigos, perdendo familiares. Isso para o nosso organismo, para a gente lidar, tanto psicologicamente quanto de todas as formas, é uma situação muito extrema, né? Eu imagino. Sim, com certeza, né? É provável que haja um aumento da incidência de quadros de ansiedade, quadros patológicos de ansiedade, quadros de depressão em Brumadinho, até mesmo estresse pós-traumático, para quem vivenciou de perto, né? A situação, ocorreu risco de vida. Então, isso é uma certeza. Se você pegar a história de outras tragédias, provavelmente isso vai acontecer lá também. A gente até viu no relatório da Fiocruz, né? Prevendo justamente isso. Bom, e falar em prevenir, prever, na verdade, e como é que a gente pode prevenir, para a gente se prevenir, para a gente não chegar a um ponto de ter uma doença mesmo, como a fibromialgia, algo crônico, que é só o controle mesmo, não tem uma cura definitiva. Como é que a gente se cuida? É isso. A prevenção, ela viria na questão dos hábitos de vida, né, no estilo de vida. Então, a prevenção pode ser desde fazer exercícios físicos, se dar oportunidade de lazer, até buscar as terapias, assim, né? As terapias psicológicas e outras formas de terapias, que a pessoa se enquadre melhor, né? A prevenção, ela é sempre indicada, mesmo que não haja um quadro psicopatológico, que não haja uma manifestação psicossomática, porque a manifestação psicossomática, ela é sempre perceptível quando ela aparece, quando ela já está lá, quando o problema já está estabelecido. Então, a gente precisa olhar o antes, a gente precisa olhar a situação de vida da pessoa, os estresses, como ela lida com a situação, com o ambiente familiar, com o ambiente de trabalho, pensando sempre nessa proposta preventiva, né? A grosso modo seria assim uma busca por autoconhecimento, só que esse autoconhecimento também é uma forma de questionar, né? Questionar a si mesmo, de buscar, na verdade, se desconhecer, questionar o seu estilo de vida, sua forma de pensar, para depois produzir um conhecimento sobre si. Um processo. Um processo, exatamente. Seria assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem, um autoconhecimento, mas isso passa por um desconhecimento de si, um questionamento de si, né, para a gente poder construir um conhecimento sobre esse estilo de vida e um modo de prevenir as doenças psicossomáticas, ansiedades, depressões que possam surgir. Certo. Bom, fica aí a reflexão para todo mundo. Débora, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Leonardo, muito obrigada também. Obrigada a você pela companhia. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.